Boa noite, irmãos. Terminamos a nossa série sobre quem é o Espírito Santo, então agora a gente volta para Ezequiel. Não sei se os irmãos estavam com saudade de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. A partir do versículo 22. Ezequiel 36, a partir do versículo 22. Ontem nós tivemos uma festa tão bonita, né? Os irmãos estavam muito bonitos, muito elegantes. A igreja estava muito elegante ontem, né? Menos o Marcelo. Brincadeira, Marcelo, você também estava muito elegante. Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor: não é por amor de vós que eu faço isto à casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus. E quando eu vindicar a minha santidade perante elas, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei de volta para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Senhor, porque na Tua palavra existe correção, existe promessa, existe orientação, e a gente suplica que essa verdade, essa vida possa alcançar o nosso coração e a nossa mente nesse momento. Obrigado por essa igreja aqui reunida. Obrigado pelo Seu Espírito Santo derramado no nosso meio. Obrigado porque é a Sua graça que nos sustenta. Te oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Para a gente voltar, não vou fazer todo o pano de fundo outra vez, porque a gente já trabalhou bastante em Daniel, já trabalhou bastante no início de Ezequiel. A gente está vivendo num período onde o povo está fora de casa. Diferente do exílio ou da escravidão no Egito, no Egito era uma escravidão. Na Babilônia, não necessariamente. Tinha muita gente na Babilônia que prosperou financeiramente. E é importante a gente lembrar que quando voltaram várias remessas de judeus para Jerusalém, muitos não quiseram voltar porque estavam com as vidas estabelecidas na Babilônia. E não fazia sentido, pelo menos no sentido financeiro e econômico, largar comércio, casa e tudo que eles conquistaram na Babilônia para voltar para uma terra que estava desolada, destruída. Então, a característica desse momento na Babilônia é diferente. Não tem a ver necessariamente com uma escravidão, mas com uma distorção. Os ídolos ao redor do povo. E no capítulo 36, mais uma vez a voz do Senhor chega até Ezequiel, que é um profeta diferente, diferenciado. É alguém realmente que é tomado, possuído pela palavra, refém da palavra de Deus. E ele começa dizendo: assim diz o soberano Senhor.
Deus se volta para o profeta e diz para o meu povo, diz para Israel, que é o soberano. E isso tem uma importância radical, porque às vezes quando você recebe uma notícia e você pergunta, quem te deu essa notícia? Ah, foi o fulano, foi o ciclano. Se você recebe essa notícia do seu pai, se você recebe essa notícia do seu irmão. Mas uma coisa radicalmente diferente é receber essa notícia do soberano. Significa que ele está, que significa soberano? Soberania. Acima de todos. A gente cantou isso. A gente cantou sobre o Deus soberano que está acima de todos, acima de tudo. Aquele que governa, aquele a qual todos devem reverência, submissão, obediência, aqueles a quem todos devem a própria vida. Então quem está falando não é qualquer um, mas o soberano, o dono, aquele que domina de fato sobre as nações, e dominava lá no templo e também continua dominando na Babilônia. Por isso, irmãos, a gente está no tempo das eleições. Eu particularmente tenho as minhas preocupações, mas eu quero insistir com os irmãos, Deus vai continuar soberano, em qualquer caso, amém? A soberania de Deus não está ameaçada pelas eleições no nosso país, amém? A gente pode gostar mais ou gostar menos, mas isso não arranha a soberania de Deus. E isso é estranho. Porque quando a vida fica ruim, quando a vida fica difícil, a gente pega, puxa, parece que alguém está amarrando a mão de Deus. Parece que as coisas estão ficando difíceis, parece que Deus não está conseguindo. A gente vê no meio de todas as calamidades, a gente fica com a sensação de que parece que colocaram um pano e que Deus agora não está conseguindo olhar sobre a realidade. Eu já falei isso aqui algumas vezes, por ocasião da Olimpíada, no Rio de Janeiro. Foi a Olimpíada ou foi o PAN? Os cariocas que me lembrem. Na saída do aeroporto do Internacional, eles colocaram tapume. Tinha uns desenhozinhos bonitinhos assim, e a favela era atrás. Ou seja, se o turista que viesse de fora esticasse o pescoço, ele ia ver a favela. Então era um tapume que não funcionava para nada. Era só de bonito. Gastaram um dinheirão para dar uma imagem bonita do Rio de Janeiro, mas a realidade estava escancarada. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Seja como for, seja nos dias mais difíceis ou mais fáceis, a soberania de Deus é um fato que não pode sair dos nossos lábios, da nossa mente e do nosso coração. Então, o recado do profeta ao seu povo começa com essa lembrança. Quem é o soberano? E o texto continua dizendo, não é por causa de vocês, ó nação de Israel. Então aquilo que Deus está para realizar no meio do povo, o soberano diz, aquilo que eu vou fazer, eu não faço por conta de vocês. Não são os seus lindos olhos, não é o gatinho de Shrek, né, que o pastor sempre gosta de falar, aquele gatinho do Shrek que você olha e todo mundo fica comovido, e aí, por favor, né? A Esté fala, por favorzinho, como se o por favorzinho fosse mais poderoso do que o por favor. Só que por favorzinho com Deus não funciona, não resolve. É claro que eu imagino que os irmãos já sabem de cor, mas o que está escrito em João 3,16? Vamos falar mais alto? Porque Deus... É muito importante a gente saber os versículos bíblicos, mas é importante a gente fazer a conexão. Porque às vezes meia verdade ou meio versículo pode criar um problemão. Então é um fato que Deus amou, e porque amou, Ele realizou uma obra. Mas o que veio antes do amor? O que eu quero fazer agora nesse instante é juntar esses dois versículos. Ezequiel, não é por causa de vocês que eu vou libertar vocês. Informação 1. Informação 2. Porque eu amei, eu fiz.
O que existe diferente nessas duas informações? Deus está explicando. O que eu vou fazer não é porque vocês merecem. Depois ele vai explicar por que ele quer fazer. E lá no Evangelho ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a minha preocupação é que muitas vezes a gente recorta pedaços ou partes do Evangelho, da palavra de Deus, e a gente guarda segmentos da palavra de Deus, e a gente não consegue criar uma totalidade, um equilíbrio daquilo que a Bíblia fala de uma forma profunda. Por isso que a gente precisa, na teologia a gente fala da sistematização, que na realidade é só organizar. Então, o que você sabe sobre perdão na Bíblia? O que você sabe sobre salvação na Bíblia? Você precisa juntar todas essas coisas, porque existem versículos que vão apontando em direções ligeiramente diferentes, e se você guarda esses versículos e não consegue criar um eixo, você vai produzir ensino falso. Primeira informação, não é por causa de vocês, ok? Não foi por causa de vocês. Segunda informação, porque Deus amou o mundo, que Ele entregou o seu Filho. A gente precisa organizar essas duas ideias. Que antes do amor que Deus revela através do seu Filho, antes do amor existe a própria justiça do Filho. Em outras palavras, se não fosse a justiça do Filho, você não ia sentir o amor do Pai. Não é o que a gente fala sempre? Se não fosse a justiça do Filho, você não ia sentir o amor do Pai. Se não fosse a graça do Pai, você não ia receber a justiça do Filho. Se não fosse a própria santidade de Deus e a pureza do nome, nada disso. E é importante que Deus não está falando isso com um grupo de ímpios. Deus está falando com a própria nação que Ele diz amar. E a gente pode lembrar de versículos como Deus virando para Israel dizendo que, ó Israel, tu é a menina dos meus olhos. Tem isso? Tem um versículo que trata dessa intimidade. Não é qualquer povo, é a nação que Deus diz amar. É a nação que Deus firmou uma aliança. E muitas vezes a gente começa a levar o Evangelho como se tivesse uma informação. Tudo bem, se vocês dizem estar arrependidos, eu vou perdoar vocês. O problema é que não é tudo bem se você está arrependido. Na cruz, eu sempre gosto de lembrar isso. O Pai golpeou o seu Filho, Ele feriu o Filho, Ele castigou em Cristo Jesus os meus pecados. E nos tempos de hoje, essa religião onde o pai fere o filho parece ser repugnante, parece ser escandaloso, mas na cruz, o filho foi castigado pelo próprio pai, a fim que a justiça de Deus fosse direcionada até a nós. A explicação de Ezequiel é tão importante, por mais que a gente não vai trabalhar tanto na questão da Babilônia agora, no versículo 22, a continuação da explicação. Essas coisas que eu vou fazer. Primeiro ele disse, não é por conta de vocês. E depois a sequência, eu vou fazer. Isso é fantástico, porque ele promete agir. E a gente não pode imitar a ação de Deus por homens, reinos, pastores e igrejas. A vontade de Deus é livre de tudo que está relacionado ao homem. Porque a gente tenta ser livre de todas as formas, mas a sua vontade precisa passar pela vontade da sua esposa. Sim ou não? Você que é casado. Ou o marido pode fazer tudo o que ele quer e a esposa fazer tudo o que quer. E imagina que o salário da família é R$2.000. O marido pode fazer tudo o que quiser e a esposa pode fazer tudo o que quiser com dinheiro? Não vai dar. Não vai dar. No final do mês, quando chegar a conta do cartão,
vai dar ruim. Como diz o catarinense, ó. Quando diz o catarinense, vai dar o tendele. Versículo 22, de uma forma tão simples, existe então a afirmação da parte de Deus. Se é fato que a origem da ação de Deus não está baseada no ser humano, é fato que ele promete fazer. O nosso Deus é um Deus de ação, o nosso Deus é um Deus que age. E muitas vezes a gente fica perdido nisso, porque quando as coisas estão difíceis ou quando as coisas estão melhores, a gente fica tentando descobrir qual é o motivo ou o que move a mão de Deus. O que move a graça de Deus a abençoar a gente. O que move a mão de Deus a abençoar a Igreja Batista de Sara. E é claro que a gente quer buscar, é claro que a gente quer buscar santidade, é claro que a gente tem um monte de coisas que a gente aprendeu e que a gente sabe que tem que fazer, porque são coisas boas. Mas muitas vezes a gente fica um pouco confuso sobre aquilo que serve ao próprio Deus de motivação. E você pode dizer sobre qual é a motivação que te traz aqui. Você pode dizer sobre qual é a motivação que faz você comprar um presente para o seu filho. Então, o Miguel estava conversando com ele estava meio... Não, sem onda. Se você parar de onda, eu prometo te dar isso e isso. Ele falou, valeu. Nos nossos relacionamentos, a gente tem motivos pessoais para a gente fazer aquilo que a gente faz. Esse texto, ele traz uma radiografia de quais são os motivos pessoais de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz, Deus tem motivos. Deus tem motivos. E a pergunta que eu faço para você, qual é o motivo? Qual é o motivo que move o coração de Deus? Essa é a pergunta. A gente tem a certeza de que Ele vai fazer. Então, quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para a nação, quando a gente olha para todos os crentes espalhados pelo mundo, a gente tem a certeza que o nosso Deus é gracioso e que Deus vai agir em prol da Igreja Batista de Sara. Sim ou não? Deus vai agir na igreja ou não? Sim. Deus vai agir pelos cristãos que estão espalhados por toda a terra? Sim ou não? Deus vai agir na vida dos ímpios? Sim ou não? Sim. Então existe uma certeza e uma convicção de que o nosso Deus é um Deus que trabalha, um Deus que... E eu gosto muito desse versículo. Eis que não dormitará o guarda de Israel, nem tosquenejará. Isso é uma versão mais antiga, mas a ideia é simples. O meu Deus não tira soneca, porque Ele está sempre trabalhando. Isaías, capítulo 62, se fendesse o céu e descesse sobre nós, e o texto vai continuando dizendo, aquele Deus que trabalha para o seu povo que nele confia. Essa certeza, essa esperança, essa expectativa de que é um Deus que realiza na vida da gente. E no próprio versículo 22, ele diz, não é por você, ó Israel, mas é por causa do meu santo nome. Então a gente pega a primeira premissa desse texto. O nome de Deus é mais importante do que eu e que você. Sim? O nome de Deus é mais importante. A gente tem essa experiência do amor de Deus, mas antes de toda essa experiência da graça da cruz, antes da cruz já existia um nome. O nome veio antes da cruz. E não vai fazer sentido você conhecer a cruz se você não entender para que nome ela aponta a realidade de um Deus santo, santo, santo. Antes de a gente se aconchegar no colo do Pai, e a gente precisa, e é tão bom, antes de mergulhar no sacrifício
bendito de Jesus Cristo, já existia um nome acima de todos os nomes, o nome mais importante. E o motivo de tudo que Deus faz tem a ver com o nome dele. E talvez isso deixe alguns confusos. Porque se eu fizer alguma coisa em meu nome, eu sou só um ser humano, que estou ficando velho. Daqui a pouco a vida fala que a vida é como erva, ela não seca. Daqui a pouco o pastor Léo passa. E às vezes a gente pensa que quando a gente faz alguma coisa em nosso nome, eu estou sendo orgulhoso, no meu caso sim. Mas a pergunta que eu faço, o que está acima do nome de Deus? Porque às vezes a gente, antigamente, hoje em dia as crianças não fazem isso, né? Estavam conversando alguma coisa entre amigos, e aí, quando não se acreditava na história, sempre tinha aquele, é verdade, cara, eu juro pela minha mãe. Se falou que jura pela mãe, então é verdade. Se jurar pelo pai, também é boca. Mas falou que jurar pela mãe, não, esse sujeito está falando a verdade. A questão que a gente está tentando descobrir, o que é maior do que jurar pelo próprio nome da mãe? O que é mais forte, extraordinário, eterno, cheio de majestade, acima do nome de qualquer mãe, mesmo que todas as mães do universo se unissem, mesmo que a própria Maria estivesse sobre nós, um nome que é mais excelente do que todos os nomes. Se existe uma coisa que Deus pode prometer, está no seu nome, porque não existe nada mais perfeito. Nada mais puro, nada mais realizável. E quando você entende, isso cria um labirinto, uma encruzilhada. Porque quando o Evangelho da Graça começa a alcançar cada parte das suas entranhas, do seu coração, da sua mente, você vai ter que entender o que é mais importante aqui. As minhas necessidades ou o nome do Senhor? As minhas dores ou o santo nome do Deus de Israel? A gente é tentado a cada dia na nossa vida achar que os nossos amores, que os nossos sonhos, que os nossos propósitos são as causas mais importantes. E algumas vezes a gente passa por fracassos. Quem já passou por fracasso, igual o pastor? Quem já se sentiu um zero à esquerda? Nada. E quando a gente se encontra nessa circunstância, a gente clama a Deus e a gente fica perguntando, Deus, mas por quê? O que aconteceu? A resposta é simples, porque existe uma coisa muito mais importante do que os seus planos e do que os seus sonhos, o nome do Deus de Israel. Esse nome precisa ser exaltado antes da sua própria vida. E mesmo que você morra, e mesmo que você pereça, o nosso compromisso com esse nome não pode faltar. Nosso compromisso com esse nome não pode falhar. O amor é um fato. É uma realidade. Mas se não fosse o nome, não teria amor nenhum. Então existe uma hierarquia das coisas. Não existiria João 3,16 se não fosse Ezequiel 36. Existe uma ordem. Ok? E a gente trabalhou isso na quinta-feira, no nosso estudo bíblico, trabalhando sobre a questão de dons, etc. E a gente foi passeando e viajando, porque a gente sempre vai viajando. Eu não sei quem viaja mais, se é o pastor ou as perguntas. Eu sei que a gente vai viajando e daqui a pouco a gente nem sabe mais onde a gente está. E a gente falou sobre usar. Todo mundo lembra de usar? Usar aquele camarada que quando a arca estava sendo transportada, ele com muita boa intenção no coração, porque ele não queria ver a arca caída no chão,
Uzá coloca a mão para segurar a arca para que ela não venha cair, e Uzá é fulminado e ele morre. E às vezes a gente, com a nossa cabeça romântica, com a nossa cabeça contemporânea, a gente não consegue acreditar por que uma pessoa que só queria ajudar, uma pessoa que só tem boas intenções, como que uma pessoa dessa pode ser castigada por Deus? Porque o texto de Crônicas está ensinando uma coisa: o nome de Deus é mais importante do que a sua boa intenção. O que Deus diz é mais importante do que aquilo que você está sentindo. Se Deus tem que priorizar entre o nome dEle, a palavra dEle e o que você está sentindo, pasmem, Ele vai priorizar o nome dEle. Ele vai priorizar aquilo que Ele diz. Uzá não entendeu. Provavelmente Uzá era uma boa pessoa. E se a gente entender da nossa realidade aqui, pensa comigo, da nossa igreja, Uzá ia se parecer com quem? Vamos, gente. Eu ia fazer a piadinha do Marcelo, mas não vou fazer. Não, Uzá não parece com o Marcelo. Parece também, em outro aspecto, depois a gente chega lá. Com quem que se parece Uzá? Levanta, Ju. Fica em pé, aí. Uzá se parece com a Juliana. Levanta, Mary. Uzá se parece com a Mary. Lise, levanta. Isso é muito sério. Olha com quem Uzá se parece. E olha o que o texto diz de Crônicas. Não importa a boa intenção deles, porque o nome, aquilo que Deus diz, é mais importante do que a intenção que existe no coração dessas lindas mulheres. Entende como isso é grave? Entende como isso é sério? Eu amo o coração de vocês três, mas existe uma coisa anterior ao coração de vocês. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Obrigado, e pode sentar. E nesse sentido, Uzá também se parece com o Marcelo. Porque se tem uma coisa que o Marcelo gosta de fazer é ajudar. Às vezes ele quase que mata o noivo. Mas ele conseguiu mais de R$500 para os noivos. Ajudou ou não ajudou? O noivo vai dormir com o pescoço roxo? Vai. Mas vai dormir com uma ofertinha para conseguir passear. Cada um tem um irmão que merece. A morte é sempre uma realidade para quem quer considerar mais o próprio coração, mais as suas próprias intenções do que a vontade de Deus. Se o seu próprio coração está mais reluzente do que a vontade de Deus, a morte espreita na sua porta. Para entender a soberania de Deus, a pureza de Deus. No versículo 22 ainda, a gente está tratando de uma seção bem pequenininha. E Deus faz a questão de dizer: sabe esse nome que eu considero mais importante? Esse nome vocês profanaram. Isso vai ser repetido no texto algumas vezes. Algumas vezes, vocês profanaram aquilo que é santo, santo, santo. Como que Israel profanou o nome do Senhor? A gente pode voltar desde de ficar com fastio do maná, o bezerro de ouro, as rebeliões, as traições. E é interessante que quando o versículo fala, vocês profanaram, eles também dão, o versículo também dá um endereço.
Porque esse nome que deveria estar acima das intenções, dos corações, das opiniões, o nome de Deus não é uma mera opinião, é a realidade mais santa que existe. E esse nome tem sido contaminado e envergonhado. E ele tem sido envergonhado entre as nações. E existe um caso muito interessante que a gente não para pensar. Biblicamente, por que Moisés não entrou na terra prometida? Quem lembra? Por que Moisés não entrou na terra prometida? Tem a ver um negócio com a rocha? E qual a explicação que ele bate na rocha? Ele desobedeceu. Puxa, mas o povo desobedeceu muito mais. Será que uma desobediênciazinha não dava para passar? A questão que está posta aí nesse caso de Moisés é que Moisés foi chamado para revelar a misericórdia e a santidade de Deus. Naquele momento, Moisés foi escolhido para representar o próprio Deus no meio. Em vez de ele revelar misericórdia, ele revelou ira. A gente não para pensar, mas Deus é representado pelo povo de Deus aqui. 2 Coríntios 5:20, os batistas de carteirinha devem lembrar. Porque somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Deus, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores, nós representamos o rei. Então, Moisés era um representante e ele era chamado a revelar a misericórdia de Deus. E naquele momento, em vez de revelar a misericórdia de Deus, ele revelou a ira do seu próprio coração. Por isso que ele não foi. E a pergunta que eu faço hoje, como igreja, no país, a gente precisa revelar a misericórdia de Deus no meio de tudo que a gente está vivendo como sociedade, etc, etc. Então, na hora de representar Deus, a nação de Israel, quando todos se voltavam para Israel, em vez de ver um Deus soberano, em vez de ver um Deus que é santo, misericordioso, quando Deus chama Abraão, existe uma promessa que se estende por eras e por povos. A promessa de que em ti serão benditas todas as nações. Eu não queria que as nações vissem o Senhor soberano dessa forma. Existe então uma preocupação de como que o nome de Deus é conhecido. Isso é importante no texto. Versículo 23. E aí existe agora uma virada de que Deus diz: eu mostrarei a santidade do meu nome. Nessa versão aqui, tem essa palavra, vindicarei. A ideia é de que agora Deus vai colocar as coisas no seu lugar. Esse nome que foi profanado, esse nome que virou um trapo, eu vou mostrar a santidade. Então, essa ação é uma ação que começa em quem? Quem que vai mostrar a santidade do nome? Israel? Essa resposta tem uma pegadinha. O próprio Deus diz: eu que vou mostrar a santidade do meu nome. Eu quero que as pessoas aprendam isso, conheçam. Então, pastor, estou até entendendo, mas o que tem de tão especial nesse nome? O que tem de tão diferente nesse nome? Não é no nome do Senhor que importa que a gente seja salvo? Não é sobre fonemas, é sobre uma identidade. Percebe que na Bíblia os nomes traziam sempre um adjetivo depois. João Batista. O que é João Batista?
o João que batizava. Existe lá a história do Nimrod. Na Bíblia, esse versículo é um versículo difícil de entender, porque diz que Nimrod era um valente caçador diante do Senhor. O problema é que Nimrod é um verbo. Nimrod vem do verbo hebraico rebelar. Então, junta comigo. Rebelar ou revoltar era um poderoso caçador diante do Senhor. O que isso significa? Que ele estava com Deus ou contra Deus? Revoltar-se, ou o revoltado, era um poderoso caçador diante de Deus. Qual a relação do Nimrod com Deus? Qual a relação de alguém revoltado com Deus? De oposição, gente. De oposição. Nimrod, o revoltado, só pode ser alguém que está contra. Então, esses nomes vão trazendo uma identidade. Ou quando Samuel está prestes a morrer e ele recebe uma notícia muito ruim e ele dá o nome do neto de Icabode. E foi-se a glória de Deus. Os nomes no tempo antigo sempre revelavam uma identidade. Quando a gente está falando do nome, não é sobre se o nome tem alguma característica de pronúncia, mas é sobre uma identidade. É sobre alguém que a gente conhece. E é esse o alicerce. Deus então está dizendo que eu mesmo vou mostrar a santidade, a minha santidade para as nações. E eu vou mostrar a minha santidade para vocês. E quando a gente fala dessa santidade, existe um autor chamado Sproul, um grande professor de teologia, que uma das características essenciais de quando a gente fala santidade é justiça e pureza. Quando a gente pensa em santidade, a gente pensa alguém santo, alguém justo, alguém puro. Mas existe o sentido primário, que a gente também já conhece. Santo, então, a gente já falou sobre isso várias vezes, ser santo literalmente significa separado. No sentido de que ser santo é ser outro. Ou numa linguagem que a gente consiga entender no português, ser santo é aquilo que é diferente. O que essa palavra precisa trazer para a gente é uma diferença radical. Aquele que é santo revela essa majestade, essa superioridade. Aquilo que é santo é diferente. Hoje em dia, todo mundo se veste igual. Todo mundo diz igual. Você já percebeu que muitas vezes os jovens ou os velhos que querem ser revoltados, eles se vestem iguaizinhos uns aos outros? Isso é muito original. O sonho de ser original do ser humano é uma grande bobagem. E o que a Bíblia está querendo dizer, e a gente deve aprender, é que não existe possibilidade de ser mais diferente, se você aprender a santidade que vem do nome de Deus. Não vai ter ninguém igual a você. Agora, se você viver de acordo com os seus pecados, vai ter muita gente igual a você, fazendo as mesmas bobagens que você faz. Mas na medida que a gente entende que santidade é a marca da diferença produzida pela santidade de Deus. De novo, santidade é a marca da diferença que é produzida pela santidade de Deus. Então, quem tem essa marca vai ser diferente. E essa diferença não pode ser por roupa ou por jeito de falar. Não pode ser por corte de cabelo. Não pode ser por sotaque. Essa santidade precisa ser uma marca que aprofunda no mais fundo das nossas entranhas. Ser santo é aquilo que é diferente. Diferente porque foi absorvido ou contagiado pela graça. E o Sproul contou uma história interessante, simples, né? Na realidade, ele deu um exemplo. Em inglês, feriado, uma das palavras possíveis,
usar agora os nossos conhecimentos em inglês. Como que significa feriado em inglês? Uma das possibilidades. Holiday. E holiday, na origem dessa palavra, vem de um dia santo. O que são os dias de feriado dentro de uma cultura que foi criada pelo Evangelho? Os dias santos, os feriados são os dias diferentes, são os dias separados. Dia da ação de graças. Então é uma outra cultura. Claro que depois eles já avacalharam tudo, mas isso deixa para lá. E existe na nossa vida também um dia, uma vez por ano, que é um dia diferente. O que o Sproul quis dizer, porque todo ano tem um dia do seu aniversário. Teoricamente, é aquele dia que alguém faz uma surpresinha para você. Se você tem família, se você tem filho, recebe presente ou não. Mas é aquele dia, às vezes, que pelo menos você pensa, estou ficando velho. Se Deus me permitir, ano que vem eu vou fazer 50 anos. Meio século. Eu não sei se eu vou ficar escondido ou vou fazer uma festa. Ainda não decidi. Não decidi se eu vou me esconder para entender o peso de 50 anos ou se eu vou chamar todo mundo. Já que eu estou ficando velho, vamos curtir todo mundo junto. Mas tem a ver com essa experiência de que em alguns momentos da nossa vida, alguns lugares da nossa vida são diferentes. Tem gente que gosta de ir para o Rincão, ficar lá na beira da praia, porque o Rincão é um lugar diferente. Seja lá o que for, quando a gente pensa em santidade, para que isso faça sentido, a gente precisa entender sobre a diferença, sobre essa marca de ser diferente de tudo que a gente conhece. Porque quando a gente começa a namorar e a gente se relacionar, um dos argumentos que a gente diz, eu não sou igual aos outros. Se ela acreditar, o relacionamento dá certo. Se ela não acreditar, já era. Porque a gente tem experiências, a gente vai conhecendo pessoas, mas em algum momento, dentro da relação, eu não sou igual a essas pessoas que você conheceu. E na maioria dos casais que eu conheço e às vezes que eu ajudo, isso é uma das frases que seja homem, que seja mulher, a gente repete. Eu lembro de ter falado isso para a Juliana algumas vezes. Eu não sou o fulano. E ela já falou isso para mim também algumas vezes. Justamente porque a gente já é diferente, a gente não vai agir igual. A marca da santidade é justamente uma característica de ser produzido pelo Espírito Santo. E eu preciso mostrar a diferença. O que você é diferente do mundo? Esse toque tão diferente da gente. A santidade revela um mistério incrivelmente, tem uma coisa meio ambivalente, alguma coisa que nos atrai e nos assusta. Santidade é uma coisa que fascina e aterroriza. Tem algumas pessoas que gostam de contar a história de terror. Então, o que tem nas histórias de terror? Estou falando não de filme, estou falando de rodinha. Sabe aquelas coisas que da escola, que fala, como que era? Loira do banheiro. E aí a loira do banheiro. E aí sempre, às vezes, estava na escola, e aí começava a contar. Porque na escola tal, a loira... E aí vai. Percebe que isso exerce um certo fascínio? Todo mundo quer saber, que bobagem, mas daqui a pouco está todo mundo lá falando. Então, existe um despertar da nossa curiosidade, ao mesmo tempo, depois que você escuta um monte de história, quando você vai no banheiro, mesmo que você não acredite, você dá uma olhada por atrás do ombro, para ter certeza que se não tem nenhuma loura.
E essa coisa misteriosa sempre produz essa diferença. A gente se sente atraído, mas ao mesmo tempo a gente tem medo. A gente quer chegar, mas a gente fica incomodado. E a santidade de Deus produz exatamente a mesma coisa. Quem foi marcado pela santidade, multiplica a loira do banheiro por 1000. O que eu estou querendo dizer? Porque quando você experimentou a santidade de Deus, você ficou aterrorizado, que você quer fugir. Mas ao mesmo tempo você ficou tão fascinado, que você quer se aproximar de novo. Amém? Toda vez que Deus se aproximava para um profeta, o profeta tombava. Não conseguia se permanecer de pé. Mas ao mesmo tempo a presença de Deus era estimulante. Jeremias chega a dizer que ele não consegue, ele é tomado pela palavra, ele tem que continuar profetizando. A palavra é mais forte do que eu, ela jorra. E por mais que eu queira fugir, eu continuo indo na direção da santidade do meu Deus, do nome do meu Deus. E a gente entende isso. A gente entende que igreja tem a ver com santidade, e santidade tem a ver com diferença. Mas muitas vezes as pessoas tentam marcar a diferença por usos e costumes, o tipo de instrumento que se toca, o tipo de parede. E eu já falei aqui que a cor parede preta não é por conta de nada, é uma questão da manutenção. Mas tem muita igreja que tenta ser diferente por coisas aparentes no culto. É um estilo de louvor que vai tentar com que aquela igreja seja diferente das outras. É a roupa do pastor. Porque tem igreja que o pastor tem que usar terno e gravata. Senão, para a gente mostrar, e principalmente as igrejas antigas, para a gente mostrar que a gente é santo. E aí tem aquela igreja que é justamente o contrário. Se chegar de terno, todo mundo vai ficar escandalizado. O pastor tem que estar de sandália de dedo, bermuda e boné para trás, porque igreja moderna precisa ser diferentona. E eu penso comigo mesmo, misericórdia, se é assim que a igreja de hoje está tentando ser diferente, é isso que é ser diferente? Uma roupa. Um estilo de púlpito, se bota uma prancha ou não. E não estou falando mal dos nossos irmãos, porque cada igreja, desde que seja bíblica, que seja do jeito que quer. Mas a minha preocupação é como nós, Igreja Batista de Sara, vamos mostrar a nossa diferença. Já sei. Aqui vai ser a igreja onde todos os homens são carecas. A gente já tem alguns carecas. Quem não for careca, é melhor rapar agora. Porque assim a gente vai mostrar a nossa diferença em Sara. Aí as pessoas vão ver, ué, por que tem tanto careca reunido junto ali? Vou te explicar o mistério. É esse o mistério? É esse o mistério da diferença que vocês têm? Ser santo é ser separado, é ser tomado pelo poder e pela santidade de que você é diferente. Eu já contei essa história, mas eu vou acrescentar um dado novo a essa história, que é uma coisa que me provoca até hoje. Os irmãos sabem que eu me formei em música, em teologia, e agora estou fazendo meu mestrado em filosofia. E os irmãos sabem a minha teoria. Se eu me apresento para alguém, se eu falo que eu sou músico, músico é vagabundo. Se eu mostro e falo que eu sou pastor, pastor é ladrão. E agora, se eu falo que eu estudo filosofia, que eu sou filósofo, filósofo é maluco. E agora? E por mais que eu acho isso engraçado, eu acho isso estranho, mas para mim, ao mesmo tempo que é estranho, isso é um desafio, porque simplesmente quando as pessoas perguntam para mim,
existe uma inquietação no meu coração que eu desejo que as pessoas que saibam que eu sou diferente, independente por eu ter feito música, teologia ou filosofia. Eu espero e eu tenho uma expectativa no meu coração que quem ande ao meu lado saibam sobre a diferença de quem for marcado pela graça e pela santidade de Deus. Por isso eu prefiro ficar quieto e ver Deus agir. E é tão interessante, quando Jesus vai ensinar a orar, a primeira coisa, ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Jesus vira para os discípulos e diz: eu quero que vocês orem entendendo que Deus é Pai, mas ao mesmo tempo clamando para que o nome do Pai seja santo, diferente de qualquer outro nome, tremendo e misterioso, que nos atrai e nos assusta, que nos envolve e nos protege, cercado de intimidade, de reverência. E esse nome que é diferente, não dá para viver nesse sentimento de eu vou pular no colo do Pai. Esse pulo no colo do Pai é diferente. Lembra da loura do banheiro? Você não entra no banheiro de qualquer jeito. Entra ou não entra? Como que você entra no banheiro? Você acende a luz, dá uma olhadinha. Pode parecer engraçado, mas eu preciso insistir nisso. Deus é muito mais assustador do que a loira do banheiro. Talvez você ainda não tenha entendido isso. Vou repetir isso. Deus é muito mais assustador do que a loira do banheiro. E você não consegue entrar na presença dele de qualquer jeito. Porque ele é santo, santo, santo. Mas esse Deus que é profundamente santo, ele chama para que você se relacione com ele como filho. Então, isso é diferente de tudo. Isso é diferente de ter um pai carinhoso e ficar no colo dele. Mas isso é diferente da loura de banheiro. Entende? É diferente. Não é igual a nada. Não tem nenhuma referência, não tem nenhum padrão que mostre para a gente o que significa se relacionar com um Deus desse. Não tem nada igual. É diferente. Então se colocam para você qualquer elemento, qualquer aspecto. Não, ele é diferente, ele é santo. E quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele quer que esses discípulos entendam que o domínio de Deus seja conhecido na terra, como esse domínio já é conhecido lá no céu. Porque Deus é soberano no céu. E tem muitas pessoas que ainda não entenderam que Ele também é soberano na terra. E por isso essa oração: santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Que o nome dele seja amado como ele é amado no céu, porque o nome de Deus é amado no céu, sim ou não? E agora ele clama para que os discípulos comecem a amar esse nome, como entre os anjos, os anciões, os seres viventes, clamam diante dele, cantando santo, santo, santo. Que esse nome seja amado, que esse nome seja adorado aqui na terra, como esse nome já é adorado lá no céu. Que a vontade de Deus seja feita aqui na igreja de Sara, como a vontade já é feita lá no céu. Que o povo de Deus revele a santidade de Deus e do seu nome. Isso, o versículo que segue é tão interessante, ainda no versículo 23. O qual foi profanado entre nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. E se a gente trazer para o tempo de hoje, a igreja profana o nome do Senhor? Sim ou não? A igreja brasileira profana o nome do Senhor? Existem escândalos e mais escândalos que é feito por gente que se diz crente, lavada e remida? Sim, a resposta: a igreja continua profanando o nome do Senhor no meio das nações. Mas no mesmo versículo 23, ele faz uma promessa. E eu creio que aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas entre as nações saberão que eu sou o Senhor.
Ezequiel está dizendo que existe uma vontade no coração do Pai. Não apenas que o povo de Deus saiba que Ele é o que governa, mas Deus quer que todas as nações entendam que Ele é o Senhor. Deus quer que as nações saibam que o domínio é dEle. E é curioso, quando eu mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas, e essa é que é o grande plot twist do texto, porque se ele diz que ele quer resgatar o nome, se ele que vai limpar o nome do SPC espiritual, porque sujaram o nome de Deus, e agora ele quer tirar esse nome do SPC, digamos assim, nesse sentido figurado, para que esse nome, eu me lembro dos antigos que diziam assim, a coisa mais importante que eu tenho é meu nome. Eu não sujo o meu nome na praça. Lembrei da avó, Mary, né? A avó falava isso, né? O que o ser humano tem é, a gente não pode sujar o nosso nome, porque se a gente sujar o nosso nome, isso é uma coisa muito característica dessas gerações mais antigas. E depois que a gente escuta que o próprio Deus dizendo que Ele vai limpar o nome, agora ele diz, não, tem um segredo. Mas eu não quero mostrar isso simplesmente com a minha força, com o meu poder. Eu vou mostrar que eu sou santo por vocês. Eu vou usar o vocês, o meu espírito sobre vocês, para que todas as nações saibam que eu sou o Senhor. Eu preciso fazer essa pergunta. O que precisa acontecer na igreja do Brasil para que todos saibam que Ele reina? O que precisa acontecer na Igreja Batista de Saara para que todos aqui ao redor dessa cidade saibam que o nosso Deus é santo? E a promessa que Deus faz através de Ezequiel é que Ele vai mostrar que é santo por meio do povo, diante dos olhos das nações. Eu realmente entendo que isso é promessa de Deus para a igreja. Eu realmente entendo que isso é promessa de Deus para a igreja. Deus agindo no seu povo, na igreja. Entendo que foi verdade na história e entendo que é verdade também para o tempo presente, diante dos olhos das nações. Versículo 24. Porque eu vou tirar vocês dos meios das nações, eu vou santificar vocês das nações. Isso não é uma questão geográfica, não é tirar você de Saara e levar você para Sombrio, não é tirar você de Criciúma e levar você para Aranguá, é destacar. É mais do que simplesmente voltar para casa, é tornar o povo tão diferente, que fica indistinguível. Eu acho que muita gente aqui que não é da região deve ter experimentado isso. Nos primeiros meses, você vai no mercado, você fala 2 frases, a pessoa vira para você e fala, você não é daqui. Você não é daqui. É sobre a obra do Espírito Santo, feita no nosso coração, de modo que a gente viva com pessoas. E essas pessoas, não pelo nosso nome, não pela nossa profissão, não pela nossa aparência, não pelo nosso jeito de vestir, mas pela obra do Espírito, elas possam olhar para a gente e dizer, vocês não são daqui. Vocês são diferentes. Vocês são diferentes. E a nossa diferença é justamente essa relação. Eu vou juntar vocês, porque vocês foram espalhados por várias nações. Eu vou juntar vocês, vou trazer. E a gente sabe que o sentido aqui não é literal, porque a gente já falou que nem todo mundo voltou para Israel. Muita gente ficou na Babilônia. Por isso que essa palavra, esse verbo, tirar, separar, santificar, precisa ser entendido no sentido mais pleno da palavra. Isso deve fazer com que, quando o nome de Deus passe pelos nossos lábios, revele que Ele é especial, que Ele é extraordinário, que esse não é um nome qualquer, esse não é um nome próprio de João, Antônio, Leonardo, esse nome é completamente diferente.
eu fico preocupado porque essa geração ainda não entendeu o que é tomar o nome de Deus em vão. É claro que eu não tenho um desejo que isso volte ao costume de Israel, mas o nome de Deus era um nome tão santo, que toda vez que um judeu via, nos primeiros séculos, ele não pronunciava o nome de Deus, porque era o nome sobre todos os nomes. Em parte do tempo, o hebraico foi considerado como a língua sagrada. Então, o hebraico só era dito, falado dentro do templo. Isso é um dos fatores para o hebraico ter sido esquecido. Existia uma relação tão doce, tão zelosa, de que Deus não é um mero nome. E aí eu lembrei dos valentões. Porque sempre existem uns valentões que dizem assim: tira o meu nome dessa sua boca suja. Não tem os valentões que falam isso? Quem você pensa que é para meu nome? Meu nome é muito bom para estar andando na sua boca. Eu queria que existisse uma igreja que entendesse que o nome de Deus é muito puro, muito perfeito, totalmente santo. E principalmente na nossa boca, o nome de Deus não pode escapulir como se fosse um tropeção. Ai, meu Deus! O nome de Deus é mais especial do que isso. Porque quando eu dou uma topada, eu falo, ai, meu Deus, eu estou substituindo ai, meu Deus, por ai. Eu estou substituindo que droga. O nome de Deus não é algo que deva fazer parte do nosso vocabulário como se fosse mais uma palavra qualquer. O nome de Deus não é uma palavra qualquer. Muitos de nós ainda não entendemos isso. A gente foi chamado para ser completamente diferente dos padrões dessa terra. Por isso que eu encorajo a juventude, jovens. O mundo vai saber que vocês são completamente diferentes se vocês viverem a santidade, porque não vai ter ninguém nessa cidade tão diferente, tão originais quanto vocês, marcados pela santidade de Deus. Que estilo! Esse mundo não sabe o que é ser diferente. A gente é chamado a ter uma justiça diferente. Porque todo mundo tem uma justiça do mundo. A própria justiça da lei é uma justiça simples, que é uma justiça proporcional. Né? Marcelo, para o pessoal não dormir, vem cá. Você não trouxe a sua faca não, né? Não é nada ruim não, mas fica tranquilo. Ainda vou deixar você me bater? O que é justiça proporcional? Sapato bonito. Pisa no meu. Não é proporcional. Você pisou com um pouquinho mais de medo. Olha como que eu pisei em você. Pisa igual. Justo. A justiça é um ato de proporção. Essa foi a justiça defendida por Moisés. Qual a diferença da justiça exposta por Cristo? Porque a justiça de Cristo não tem nada a ver com proporção. Então, eu vou dar um soco. Olha, olha, hein? Olha, olha, hein? Você sempre quis esse dia. Você sonhou com esse dia. Eu sei que ele sonhou com esse dia. Vê o movimento. Até mesmo que eu não tenho muita força, então não tenho tanto medo assim. Proporcional. Proporcional. Pode? Alguém me segura aqui. Alguém me segura aqui.
O que acontece no coração do homem? Quando a gente é ofendido, o que geralmente a gente pensa? Você me feriu, mas agora eu vou acabar com você. Sim ou não? Ele me deu um soco, mas o pecado que existe em mim faça com que surja um sentimento, não, eu vou voar no pescoço dele, vou dar uma voadeira. E isso é a desproporção, é a própria natureza do pecado, porque o pecado não tem como ser proporcional. Isso é o princípio de Lameque. E o que Lameque diz? Se me feriram uma vez, agora eu vou ferir 3.000 vezes. Porque essa é a essência do pecado. Então, o máximo que a gente consegue ter, e aí o Marcelo está aqui, não sei se foi proporcional, porque ele está tentando medir a proporcionalidade. Então, percebe que medir a proporcionalidade não é uma coisa tão simples? Obrigado, Marcelo. Obrigado porque você não quebrou meu braço. E aí tem a história do bife, que quem tem família sabe. Porque precisa ser um bife de tamanho igual para todo mundo. Agora, quem em sã consciência vai perceber que o bife é cortado do mesmo tamanho? Porque os bifes não são do mesmo tamanho. Se você quiser fazer um bife do mesmo tamanho, você vai gastar um tempão. Porque você vai ter que mexer na finura dele. As bordas vão ser que ser... Rapaz, se você quiser fazer bife igual para todo mundo, vai dar um pouquinho mais de trabalho do que você pensa. E tem a turma do suco, que pega o copo, o refri e fica olhando assim. Não, tem menos aqui. Vai colocando para que fique proporcional. Essa é a justiça que o mundo conhece. Pausa. Deus vai santificar o seu povo. Isso significa que Deus quer que o povo dele mostre uma justiça que não depende de régua. Eu vou repetir. Deus quer que o povo dele revele uma justiça que não dependa de régua, balança. O símbolo da justiça humana é uma balança. O símbolo de justiça divino é uma cruz. Você foi chamado para mostrar uma justiça que aquele sujeito que viveu a vida inteira cortando bife igual, aquele sujeito que viveu a vida inteira colocando igual no copo, esse sujeito não conhece a justiça e você precisa revelar essa justiça do Evangelho para ele. E Deus, o próprio Deus, vai separar esse povo para que esse povo revele essa justiça que está mergulhada na graça, para ter um estilo completamente diferente de vida, um estilo que só se encontra em Deus. Quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Essa é a promessa de Deus para Ezequiel. Quando ele mostrar que nós somos diferentes diante dos olhos de todas as nossas voltas. E por que Deus está fazendo isso? Vamos voltar ao início? Não é por causa de vocês, mas pelo meu santo nome. Porque se você prometer que você vai jogar o lixo fora, está prometendo em cima do seu nome. Agora, se Deus promete pelo seu próprio nome, isso é a garantia de que esse dia vai chegar e que a Igreja Batista de Sara vai ser conhecida pela santidade de Deus. E eu oro para que esse dia chegue logo. Eu oro para que a gente seja a geração que vai experimentar isso. A obra de Deus, por intermédio do Espírito Santo, revelando
a justiça, a graça e a misericórdia que só existe no coração de Deus. Vou chamar os músicos. É chegado um tempo que a igreja comece a amadurecer e a gente vê isso em cada ministério. No ministério de louvor, por exemplo, a justiça que as pessoas esperam, e logo para mim, muitas vezes eu já tive que passar por isso. Às vezes as pessoas, mas eu só estou cantando uma música, e o fulano está cantando 2 músicas. Eu dava um sorriso, você ainda não entendeu. Porque a justiça revelada aqui não tem nada a ver com proporção. A justiça revelada aqui tem a ver com graça. É um favor. Não é porque você acha que você tem direito, mas é porque a misericórdia de Deus te alcançou. Feche seus olhos, vamos orar.